Carlão, você está sem som. Carlão? Acabei de autorizar aí. Acho que ele vai entrar agora, Milton. Ah, bom. Então tá legal. Tem vários pedindo. Tá? Como eu que abri, aparece aqui Por para... isso. Eu não estou conseguindo. Aí, acabou de entrar. Oi, Irã. Boa noite. Como é que você tá, cara? Você tá sem som. Irã, você tá sem som. Aí. Agora sim. Como é que tá o áudio aí? Legal, tá Deixa perfeito. eu ver se vai melhorar Tá perfeito a o iluminação. áudio. Eu já baixei seu vídeo do YouTube, aliás, já assisti. Super Massa. legal. E acho que não vai ter problema, tá? Show. E deixa eu só pegar um pouquinho da tua biografia aqui para apresentá-lo melhor, tá? Irã Marques, assistente social, professor, como é que é, Irã? É isso aí. Assistente social, professor, poeta cordelista. Professor. Você é mestre pela PUC de São Paulo, doutor? Isso. Mestre pela PUC de São Paulo. Tá. Assistente social da Assistência Social de Guarulhos. Ok. Beleza. O que mais você quer que eu coloque aqui? Vai botando aqui. Já tá bom, já tá bom, já apresenta bem. Já tá bom? Companheiro do NCA da PUC. Tudo bem, Irã? Bem lembrado. Pesquisador do NEP, né? Como posso esquecer isso? Pesquisador do NEP, nossa querida Maria Lúcia Martinelli. Quando eu tive a honra, o prazer de estar lado a lado, ao lado da professora Elizabeth Rosa, nossa querida Betinha. Ótimo. Tá muito bom. Aguardar mais 5 minutinhos, o pessoal tá entrando, Irã. Aí nós começamos, tá? Tem um grupo grande inscrito, cerca de 130 se inscreveram para essa atividade de hoje, não é? E, enfim, então você tem aí um grupão para contar sobre a sua pesquisa, sobre o seu trabalho com os povos ciganos. Acho que vai ser bastante legal. Senhora. Tem uns amigos que eu fiz a divulgação, né? Alguns falaram, não tem mais inscrições encerradas. Começaram a me chamar de estrela. Eu falei, quem me dera. Tem gente... Porque alguns dos eventos dessa semana puderam ser através do YouTube, né? Outros não, porque essa atividade, o Connect, ela não é só do curso de serviço social, ela é de todos os cursos da Unilins. Então, tenho a impressão que, do ponto de vista técnico, teve que dar uma separada, e aí parece que a plataforma Meet não suporta tanto quanto o YouTube, né? Isso. Então, acho que é um pouco por aí. Depois vai ficar disponibilizado, né, Miltinho? Aí ele pode mandar, né? Isso vai ficar disponibilizado, nós estamos gravando, tá? Depois aí você pode estar mandando para o teu pessoal que não conseguiu acessar. Nós temos... Irã saiu? Eu estou aqui, só fechei a câmera. Estou aqui para você. É um grupo bastante variado e heterogêneo, tá? Pelo que nós temos visto ao longo da semana, desde alunos do curso de serviço social,
da Unilins, presencial e EAD, também de outros cursos, ex-alunos. Então, o público é bastante amplo, heterogêneo, tá? Só para te posicionar. Ótimo. Ok, vamos cumprir o nosso horário. Vamos começar aí a última noite do Connect 2021 da Unilins, particularmente a programação do curso de serviço social da Unilins, né? Ao longo de toda a semana, nós tivemos um conjunto aí de apresentações, de debates e discussões bastante ricas. É importante dizer que depois todas essas atividades, as apresentações, as palestras serão disponibilizadas, né, para vocês. Provavelmente vai estar lá no YouTube, né? Enfim, todo mundo vai poder, mesmo aqueles que não conseguiram, né? Hoje é uma atividade, uma palestra bastante concorrida, tem cerca de 130 inscritos, então chegou no limite, mas depois todos aqueles que, inclusive, não puderam entrar hoje vão poder entrar, né? Agradecer aí todos aqueles que estiveram mais diretamente envolvidos na preparação dessa semana de atividades do Connect pelo curso de Serviço Social da Unilins, o professor Carlos Montanha, coordenador do curso, a professora Elizabeth Rosa, né, a Betinha, professor Maxwell, né, enfim, todos aqueles que estiveram mais diretamente envolvidos, além de ex-alunos que também deram sugestões, tiveram participação bastante interessante ao longo dessa semana. Lembrando que, ao final, eu vou estar disponibilizando aí o link da presença para todos vocês. É importante, né, para depois a certificação, né, por conta aí dessa coisa da participação. Bom, mas vamos lá. Eu vou estar atento aqui ao chat, tá? Todos aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, tiver alguma manifestação que seja importante, pertinente, aquilo que o professor Irã vai estar nos colocando, por favor, fique à vontade. Uma rápida apresentação, então, do nosso palestrante de hoje, professor Irã Marques. Ele é assistente social, professor, ele é mestre em serviço social pela PUC de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é assistente social, né, da área da assistência social do município de Guarulhos. Além disso, ele é poeta cordelista, né, escreve literatura de cordel. Já tive a oportunidade de ver
um vídeo que, inclusive, ele vai estar disponibilizando sobre o tema aí para vocês, bastante rico, né? Portanto, alguém que tem um pé muito forte, fincado na questão da cultura popular desse país, né? Obviamente, não só na discussão dos povos ciganos, mas alguém que milita, né, como poeta cordelista, evidentemente tem, particularmente em relação, né, à cultura nordestina, um vínculo, né, muito forte, muito bonito, né? Então, é isso aí. Irã, você fique à vontade, tá? Qualquer coisa que você precisar, você, por favor, nos solicite aí, e assim que eu tiver alguma manifestação que vale a pena eu estar te interrompendo, também vou fazer isso para que o nosso público possa ter também uma participação, tá bom? Uma boa noite, seja bem-vindo à Unilins. Pena que, em função da pandemia, nós não podemos estar nos conhecendo aí presencialmente, podendo aí nos dar um abraço, né? Podemos sair depois para celebrar essa atividade, mas temos certeza que isso não vai faltar oportunidades para esse tipo de encontro aí de amigos, de companheiros, que a partir de agora nós estamos nos tornando. Agradecer particularmente a Betinha, a professora Elizabeth Rosa, que é quem né, está nos proporcionando, através desse convite feito a você, essa noite do encerramento do Connect, que com certeza vai ser bastante... vai ser brilhante, tá bom? Então fique à vontade, Irã, tá? E seja muito bem-vindo ao Unilins. Obrigado, professor Milton. Salve, salve. Professora Nobuko Kameyama. Salve, salve. Professora Elizabeth Rosa. Um abraço também, professor Luiz Carlos Montanha. Eu lembro de vocês da defesa da tese, viu? Da professora Elizabeth Rosa. Tenho ótimas lembranças daquela tarde de sexta-feira. Muito rica, onde nossa querida professora defendeu a sua tese. E é com muito prazer e alegria que faço minha saudação aqui no Conecta em forma de poesia. Na segunda-feira, o Conecta teve a abertura sobre trabalhos com famílias em tempos de crise sanitária. Professora Silvia e Vanessa apresentaram de maneira sensacional sobre a atuação do serviço social. Na terça, os povos indígenas foi a temática apresentada por Elisete e Deraldo, de maneira bem didática, dessa demanda emergencial abordada no serviço social. Na quarta, pareceres e laudos, como elaborar, respeitando nosso código de ética em tempos de agravo. Professora Luciane e Valesca apresentaram como atuar de maneira gigantesca. A quinta chegou, Patrícia e Elisete brilhou, trazendo uma demanda complexa nesse fenômeno violência e a atuação de acordo com ECA. Sextou com S de saudades, saudade de aglomerar, seja na sala ou na mesa do bar, mas enquanto a pandemia perdurar, vamos encontrando as formas para os nossos afetos poder demonstrar. Hoje venho sobre um povo milenar, minhas experiências compartilhar, que como assistente social tive um grande aprendizado e em minha trajetória de vida e profissional ficou marcado. Assim já deixo o meu abraço com muita energia para abrir essa noite de fechamento do Conect Unilins, Congresso de Educação, Ciência e Tecnologia. Vamos embora, professor. Se puder colocar aí o vídeo, vamos começar falando um pouquinho dessa história desse povo milenar, onde vamos trazer hoje tantos e tantos compartilhamentos de experiência. Então, vamos lá, peraí, um minuto só. Ao vivo demora um pouquinho, né? O vivo é sempre esse... Ok? Todo mundo visualizando?
O nome do cordel é Povos Ciganos, Povo Silenciado, das origens ao dia de hoje. E ele começa assim: vou começar a falar de um povo que não tem estado, mas é uma nação, que a história conta que surgiram lá na Índia, onde hoje é o Paquistão. Descendentes de uma casta de guerreiros, saíram numa diáspora mundo afora. As violências e perseguições não mudaram muito, igual ao mundo de agora. Seguindo, perambulando, a Europa chegaram, causando medo e encanto. Fugindo para resistir, preservando as suas culturas, foi a estratégia para não sucumbir. A história até o velho continente pouco é revelada, pois nada eram registradas, apenas as memórias que, quando morriam, corpos e roupas eram queimadas. Sobre a chegada na Europa, o relato é sobre um documento de um patriarca de Constantinopla. Referiu-se a um povo errante, fazendo coisas demoníacas e vivia de vendas itinerantes. Cada grupo que ia chegando em uma região ia ficando. Ferreiros e sapateiros foi aos poucos se aculturando, adaptando também os artistas, e nos ofícios cada grupo se reinventando. Os que foram para mais o leste, da Rússia a Budapeste, chamaram de Rom. Sua língua romania é falada em muitas partes, quase um dom. Esse dos grupos é do maior, que tem os caldeirachos, louvário e circense. Quem na infância não lembra da alegria no picadeiro daquele palhaço indecente. Quem ficou por ali na França, Alemanha, utilizou de outras artimanhas. Para sobreviver no anticiganismo, cessou o peregrinismo. Esse grupo é dos menor, chamado Sinti, que fala a língua Sintó. Para a Espanha e Portugal, de cultura peculiar, desceu um povo sem igual, pele diferenciada pelo tom. Aqui no Brasil falam chibe, chamaram de calon. Podemos, na Europa, dividir essa história em 3 fases. Bem recebidos por ser exótico, tolerados até umas partes. Depois perseguidos, discriminados, pois ser cigano virou crime e pecado. O capitalismo assim nascia, dando novos rumos à sociedade, que não aceitava outro tipo de sociabilidade. Virou coisa de vagabundo viver da sua cultura e arte. Hitler e Mussolini, os grandes fascínoras, tratou esse povo de imundo. A igreja apoiou, pois dizia que não tinha uma alma, então a matança estava liberada. Mandaram muitos para as câmaras de gás, no campo de concentração. Houve resistência e mobilização, ninguém morreu sem ter lutado. Morreram como guerreiros e não como um rebanho de gado. Sempre o outro lado escrevemos quando saímos das faças, quando outras fontes tivemos. Assim a história traz o relato que por muito tempo escondeu o povo cigano do Holocausto. Esse povo é plural e deve ser chamado de povos, na sua diversidade tradicional. Em subgrupos e clãs são organizados, e por causa da discriminação, no singular de cigano é denominado povo, pois se torna uma coisa só quando são desumanizados, seja nos acampamentos ou nas ruas, quando por demônio por nós são tratados. Tratar como exótico também nos dá a humanidade. Exótico nem come nem bebe, isso legitima a ignorância da sociedade. E para desumanizar esses povos, damos essa naturalidade. Mas agora eu quero voltar a falar sobre o Grupo Calon, que foi o que eu fui agraciado em atuar como assistente social, visitava as famílias no acampamento, vivi uma experiência sem igual. Esse povo veio para o Brasil nas primeiras caravelas chegaram. Enquanto os portugueses aqui pisaram para saquear, foram deportados pelo rei de lá, na política dessas terras povoar. Trouxeram cavalos, danças, festejos, tropeiros e ferreiros. As mulheres, danças, rezas e leitura de mão. Essa foi a grande contribuição apagada pela história para a nossa nação. Depois de toda essa história eu relatar, quero pedir para vocês sobre os ciganos repensar. Se não podes amar, que comece então a respeitar. Se na rua uma cigana te abordar e pedir para sobre sua sorte desvendar, mesmo que não acredite, ao menos possa ajudar. E quando puder, procure pesquisar a riqueza desse povo para a nossa história poder ofertar. E contra o preconceito e discriminação, possas comigo lutar. Eu sou Irã Marques, poeta cordelista, e esse é o cordel que eu escrevi sobre o povo cigano.
Beleza? Todo mundo conseguiu ver, assistir? A cor da cultura. Muito Uma bem. parceria. Deixa eu só sair Petrobras. aqui. Ok. Todo mundo conseguiu assistir? Ficou claro? Vamos lá, agora eu vou abrir minha apresentação. Então, tá bom, vamos lá. Fica à vontade, Dan. Cadê? Vai demorar um pouquinho. Então, é isso, falar um pouco da história desse cordel, né, como ele se tornou audiovisual. Eu escrevi esse cordel, comecei já a escrever esse cordel em um dos livros onde participamos, professora Elizabeth também, por esse livro organizado pela professora Maria Lúcia Martinelli, A História Oral em Pesquisa, da Pesquisa em Serviço Social da Palavra ao Texto. No artigo onde escrevi, ele já tem um cordel, mas daí ao final eu fiz umas mudanças, e foi interessante porque quando eu escrevi esse cordel, eu fui levar para os ciganos. E os ciganos calons, a maioria deles são analfabetos do ponto de vista formal da educação. E daí eu cheguei lá e tirei foto e entreguei, ficaram felizes. E daí eu falei, poxa, mas como eles vão saber o que tem escrito? E na hora eu mandei para esse amigo que tem esse canal no YouTube, o Tessaíte, e ele fez essa obra maravilhosa aí. Mas são alguns lapsos, né? São alguns micos que pagamos aí, mesmo trabalhando e convivendo com ele há tanto tempo. Às vezes, até mesmo, né, quem trabalha nas políticas públicas acredita que o que estamos entregando, quando falamos de entrega de política pública, é aquilo que a pessoa de fato quer e não faz às vezes esquece, passa por cima de entender que você precisa atender as pessoas e não a sua expectativa, né? E voltando um pouco mais da história, esse povo surge na Índia e numa diáspora das grandes guerras começam a fazer esse caminho para a Europa. Não sei se já aparece aí o compartilhamento. Sim, Irã. Já aparece, eu vou deixar todo. Ok. Esses povos chegam na Europa e causam tremendo alvoroço, né? E como eu falo no cordel, cada grupo que vem chegando, eles vêm chegando pelas ilhas gregas. Na tradução, essas ilhas por onde eles chegam tem um nome parecido que soa como a palavra Egito. Então, muito se acreditou por muito tempo que esses povos vinham do Egito, e até hoje fala, né? A cigana do Egito, o cigano do Egito, esse povo do Egito. Essa é a bandeira do povo cigano, reconhecido por todos os grupos e povos como a sua bandeira. Agora, no mês de abril, teve o Dia Internacional do Cigano, dia 4, se não me falha a memória. Desculpa, a questão de datas, são muitas datas quando se fala do povo cigano, e eu me perco em algumas, mas agora em abril, em um congresso internacional com vários povos decidiram pelas suas cores, o verde, essa roda vermelha se chama roda cigana, que é a roda da vida, como eles falam, essa vida que gira e que em um momento pode estar bom, em um momento vai melhorar, mas essa roda tem que girar. Falando um pouco dessa chegada à Europa, cada grupo vai ocupando um espaço onde hoje podemos dizer de países, né? E eles vão se diferenciando tanto pela cultura e pelos ofícios. Nós temos os 3 grandes grupos voltando, é o que é colocado aí, os Rons, os Sintes e os Calons. Os Rons são maioria, até então, eles falam, como dizem, que são os ciganos de sangue puro, ou cigano puro, porque eles falam a língua romani, que é a língua mãe de todas as outras línguas que vêm do romani,
e tem as variações com o tempo, de acordo com cada grupo. Então, por ofício também, você tem os ciganos circenses, que estão dentro do grupo Rom, você tem os grupos caldeiaches, que trabalham a questão de metalurgia, você tem os ussares, que eram domadores de feras naquela época. Então, desses 3 grandes grupos, eles vão criando subgrupos dentre eles, e esse grupo Calon é um grupo que começa a ocupar a Península Ibérica, e vir mais Portugal e Espanha. E esse povo Calon, que é o primeiro a chegar no Brasil nas primeiras embarcações. Eu sempre falo que colocam na conta dos ciganos, quando colocam que o Brasil foi formado de bandidos, de ladrões vindos de Portugal. Esses povos foram deportados de Portugal numa política do reino, até então, uma política anti-cigana, que já rolava isso na Europa, né, em anti-ciganismo. Em algum momento da pesquisa, e nessa trajetória de pesquisa, e até mesmo nesse artigo que foi para o livro, eu trabalho com racismo, e depois evoluímos no termo anti-ciganismo, que é o trabalhado, que é o estudado como categoria na Europa e aqui no Brasil pelo professor Franz Monen, né, falecido já há alguns anos atrás, um dos maiores ciganólogos do Brasil, que ele trabalha o anticiganismo, de fato, nessa linha do racismo, como ações antissemitas, ações que tirem essa humanidade desse povo cigano. Então, nesse tempo do reino, o anticiganismo já era muito forte, igreja, e pensando aí no século XVI, igreja e Estado se confundiam. Então, ao mesmo tempo que o Estado tinha as leis anti-ciganas, olha, esses povos não podem entrar mais nessa cidade, quem for o cigano que for pego comercializando, ele é tomada toda a riqueza dele, ele vai ser preso. A mulher que está fazendo leitura de mão, ela entra lá nessas leis como uma bruxa, né? Nessa lei, nesse anticiganismo, mas muito mais nessa questão religiosa, ela é punida, e eles são deportados, vão colocar nos navios, e Portugal, com as suas colônias, e vão para as suas colônias também como forma de povoamento, como escravos, e é assim que esse povo chega. Também chega, em outro lado da história, uma história não contada, que eles chegam aqui no Brasil como integrantes da corte real. Os ciganos, esses ciganos rons, esse grupo que vem a habitar Portugal, e hoje a grande maioria, Portugal e Espanha, é o grupo Calon. Outras partes, principalmente norte de Europa, o grupo Rom também a grande maioria, mas trazendo mais agora para a nossa história, para desconstruir a partir disso, que esses ciganos calons também vêm fazendo parte da corte real, como músicos, como cavaleiros. Até hoje tem a cultura a equinocultura, né? De tratar, de cuidar dos cavalos da corte. Então, esse povo traz também cultura, também traz conhecimento, também traz em suas tradições uma riqueza que faz parte também do nosso país, nós enquanto nações, e nós como cultura imaterial. Então, já respondendo, porque temos que fazer denominações, né? Quem é o cigano? Então, isso é a partir de uma definição antropológica da Darcy Ribeiro, que ele utiliza o povo indígena. Então, trazendo para o povo cigano, e dizemos que é aquele homem ou mulher que se autodeclara Rom, Sinti ou Calon, e que é reconhecido por algum desses grupos ou comunidades. E isso é o interessante de falar para vocês, que não basta apenas eu dizer que sou cigano, eu preciso ser reconhecido por algum desses grupos e por alguma dessas comunidades. Eu falo isso para tirar, e como uma forma também de luta política desse povo, no momento que tramita no Congresso o Estatuto do Povo Cigano,
de dizer de fato quem são esses ciganos, e quem é cigano, e como eles falam, quem são os aproveitadores, né, da cultura, quem são os usurpadores da cultura cigana nesse país. Então, essa coisa, olha, ele é um cigano, não estou fazendo crítica a religiões ou a fé de ninguém, mas, olha, ele é um cigano de alma, ele é um cigano, porque lá na religião dele eu recebo um espírito cigano, então eu me declaro cigano. Para o povo cigano, e principalmente os que estão nessa luta política, nessa luta por direitos, isso aí é bem que abominado, sabe? Eles falam assim, olha, quem faz parte de grupos de dança cigana, danças artísticas, de fato, faz um trabalho de divulgar a cultura, mas o que queremos e precisamos é ser reconhecido enquanto cidadãos, né? Então, o cigano, que é o cigano de sangue, que é reconhecido por alguma comunidade, e é esse que nas políticas públicas que atendemos e que temos esse olhar a partir de ações equânimes que entendam que as políticas públicas são universal, deve atender também esse povo e deve atender de uma maneira diferenciada para que seja entregue essas políticas públicas, esses serviços, de maneira integral. Deixa eu ver o que tem mais aí. Tem uma perguntinha aqui. Havia um assistente social no acampamento cigano, e no acampamento cigano havia um assistente social. Eu sempre faço essa questão para dizer para vocês que nossas ações enquanto profissionais, somos maioria aqui na sala, no serviço social, mas também, como o professor Milton nos trouxe, que quando temos uma oportunidade de chegar a atuar em certos lugares, né, nós, assistentes sociais, a nossa querida professora Maria Lúcia Martinelli sempre nos traz que o serviço social, os assistentes sociais chegam a lugares onde nenhuma outra profissão consegue chegar, tanto no espaço físico e tanto no espaço da vida íntima das pessoas. É preciso fazer essa desconstrução, e trago a minha experiência pessoal, essa desconstrução, como tão trazida e tão falada, da descolonização ou da decolonização, que é desconstruir essa história contada e construída e montada e remontada por quem venceu na história, pelos vencedores, pela classe dominante. É preciso trazer um pouco dessa história, como trouxe no Cordel, a história desse povo, que é uma história de resistência e de luta para ter sua existência. E a partir dessa visão de desconstrução, nós também nos desconstruímos e nos reconstruímos enquanto pessoas, enquanto profissionais. Entender que a história desse país, ele é feito por várias mãos, e mãos de muitas e muitas mulheres, mãos de vários e vários povos, tanto os originários que aqui estavam, que tivemos a oportunidade nessa semana, desse seminário, né, desse congresso, de ter a oportunidade de conhecer e nos aproximar da cultura dos povos originários, dos indígenas, e desmontar muitas e muitas datas, muitos 19 de abril, muitos 13 de maio, e muitas histórias falaciosas que ainda são contadas. E isso só reforça essa linha que nós temos construída por essa estrutura racista, essa estrutura anticiganista, que coloca esse povo cigano em duas pontas, em dois extremos. Aquele que é exótico e aquele não humano. E nenhum desses extremos não está nesse espaço do cidadão, do humano, a qual nós, enquanto profissionais, seja de qualquer que seja a política pública, mas as principais, falamos aí, saúde, educação, assistência, precisamos entender e fazer essa desconstrução. Por que um assistente social foi parar dentro do acampamento? Porque existia um movimento de luta desse povo, e eu coloco a criação da CEPIR como um divisor de águas, mas
para as políticas públicas, porque os ciganos não são colocados e não esqueceram dos ciganos na Constituição. Quando 2 anos e pouco que se abrem, quando trata-se da questão da cultura imaterial e material e imaterial, essa luta e começam essa luta a partir da cultura. Mas aí temos um grande movimento de lideranças de povos Rons, esses povos Rons que chegam em sua maioria na Segunda Guerra Mundial, fugindo do nazismo, e esse povo originário cigano que vem junto nas primeiras embarcações, e que esse povo bem mais invisibilizado por essa estrutura racista, que luta para que o Estado o reconheça e que o entenda que ele também é cidadão e que ele precisa ser colocado também no tato das políticas públicas dentro da perspectiva de equidade, para que seja atendido as suas necessidades, atendidas. Isso é uma imagem, né? Eu vou trabalhar muito com fotos, e a partir das fotos vamos dialogando. Eu não estou vendo, como eu estou com tela cheia, não estou vendo o chat. Mas se tiver alguma pergunta, professor, pode falar, ou alguém fizer alguma pergunta, alguma dúvida aí, eu paro e respondo, é porque eu estou passando aqui os slides. Não, fica tranquilo, eu estou atento ao chat aqui, tá? Teus slides estão correndo normalmente, tá tudo ok por enquanto. Fica à vontade. Tá ótimo, então. Isso é uma foto da primeira oportunidade que eu tenho, enquanto assistente social em 2014, falando um pouco do início da trajetória, quando eu entro na Prefeitura de Guarulhos e, como assistente social, vou participar e acompanhar essas mulheres, essas jovens mães, mulheres ciganas, nessa oficina de costura, de corte e costura. E foi uma oportunidade muito rica, interessante, porque as mulheres ciganas, junto com mulheres de um candomblé, de um terreiro, nessa região de Guarulhos, né, do bairro dos Pimentas, se alguém conheceu, já ouviu falar, eu tive a oportunidade a partir daí. E a partir desse contato, já começa a minha desconstrução. E que essa desconstrução, professor Milton, professora Elizabeth, professor Carlos, quando falamos da desconstrução, talvez até assim, olha, foi um momento de desconstrução, mas esse momento de desconstrução, ele é dinâmico em nossa vida, na nossa vida pessoal e nossa vida profissional, porque a cada momento, isso aí é um movimento, é o nosso movimento mesmo, né, enquanto marxistas, a partir da perspectiva marxista, tanto de atuação quanto de pesquisa, desse movimento da história, que a história para nós é um passado que se faz presente e um presente que se faz passado, e que essa dinâmica ela faz esse movimento de aproximação e aproxima, volta, faz esse movimento, e a partir desses movimentos que construímos, fazemos nossas construções, seja na atuação profissional, seja na nossa pesquisa. E daí eu tive a oportunidade, principalmente os homens do acampamento, queria saber quem era aquele garron. Garron, no povo nos calons, o garron é o não cigano. Garrim é a mulher não cigana. É muito utilizado também no interior de São Paulo o brasileiro e a brasileira para denominar o não cigano e a não cigana. No Nordeste, eles têm alguns lugares falam de jurom, jurom para o homem, o não cigano, e jurim para a mulher. Então, os homens queriam saber quem era esse garrom que estava lá com as mulheres dele, fazendo, acompanhando. E tivemos a oportunidade de ir, e essa é uma primeira vez, uma foto da primeira vez que eu piso no acampamento cigano. E é o início de uma desconstrução e também de uma busca por conhecimento, de saber quem era aquele povo. Até então, acredito que tanto eu quanto muitos de vocês estão aqui, temos uma ideia do que é ser cigano a partir de visões preconceituosas, a partir de estereótipos e de experiências que muitas vezes não vividas, mas ou contadas por alguém, e que cola em nossa mente que esse povo
vamos colocar. Fazemos muito isso quando fazemos sensibilizações com profissionais das diversas políticas públicas em Guarulhos, em outros lugares, quando somos chamados, e fazemos assim, olha, uma lista, 10, o que vem na mente, em trabalho consciente coletivo, né? O que vem na mente quando fala de cigano? O roubo de criança, o roubo sujo. Se a gente pegar o povo negro também, a gente tem pega os indígenas, sempre colado de estereótipos que tira essa humanidade que faz parte dessa reprodução racista que nós temos. Então, eu também fiz esse movimento de desconstrução pessoal e de buscar um pouco na história para entender alguns movimentos, para iniciar entendendo que o que eu iria conhecer diante daquele povo era o que o povo ia deixar que eu conhecesse. Temos muito isso, né? Os professores e pesquisadores, e vocês, alunas e alunos, quando estiver no tempo da pesquisa do TCC, profissionais que estão aqui, de achar que o que conseguimos na nossa pesquisa é quase que como se fôssemos garimpeiros, né? Olha, é como se tivesse aquela sorte. Esses dias eu estava assistindo o filme nacional, aquele filme de Cinema Nacional Serra Pelada. Então, é aquela da sorte, é o desbravador que vai lá e consegue tirar aquilo do povo. Aproveitar a sua água, Irã. Sim. Tem uma, não sei se você vai abordar, mas já tem a Cleide de Souza está perguntando como que esse pessoal, se estão em Guarulhos ainda, né? E como é que eles estão nesse momento de pandemia. E a Andressa Ruas, exatamente em cima disso que você acabou de dizer, desse estereótipo, né? Com que nós fomos apresentados a esses povos, dizendo que quando ela era criança, ela tinha muito medo das mulheres, né? Porque foi dito para ela que essas mulheres roubavam as crianças, enfim, não é? As crianças teimosas seriam levadas aí pelas mulheres ciganas, enfim, tá? E por aí também. Comentário da Ana Beatriz por aí também, não é? Ciganos taxados de ladrões, sequestradores, enfim. Ok? Só para te iniciar aí e continue, por favor. Ótimo, professor. Me fala do tempo aí, quanto tempo eu tenho, que a gente vai abordar. Agora que tiver... Certo. A gente tem trabalhado aí, tem buscado encerrar, né, por volta de 20 e 30 no máximo, né? Então, aí a gente vai fazendo esse bate-papo aí com o pessoal, enfim, fica à vontade. Então, Cleide, esse grupo de Calons, eles ficaram em Guarulhos de 2012, inicialmente um amigo, assistente social, falo que é amigo, parceiro, companheiro de luta, ele fez as primeiras ações quanto assistente social. Até então trabalhávamos na Subsecretaria de Igualdade Racial. Em 2014 eu chego, ele vai para assistência e eu assumo. E esse povo ficou até final de 2018. Esse terreno ocupado, vamos desconstruir as questões, e não invadido, ocupado, era um terreno particular, e por todo esse tempo, quando ficaram em Guarulhos, tivemos sim uma luta de tentativas e de alternativas para que eles ocupassem uma área pública. E ainda é a luta desse povo, é por terra. A luta dos indígenas, a luta dos quilombolas, a terra no capitalismo, ela assume outras formas, né? Como Marx fala, que o capitalismo altera a ordem natural das coisas. A terra, que seria direito de todos e todas de viver, de se reproduzir, cada vez mais, e principalmente nesses movimentos de um Brasil urbanizado, ela se torna acumulação de riqueza. E nesse terreno aí, esse bairro, quando ele tem construções de shoppings, de universidade próxima, esse terreno, que era um terreno abandonado,
ele também começa a se valorizar e os filhos do dono desse terreno pedem o terreno para negociar. Uma parte desse terreno foi negociado com a prefeitura e foi construída nesse tempo que ficaram uma escola, que é uma obra inacabada, uma creche. Logo quando eu iniciei, chegaram a ter quase 30 famílias, daí esse terreno diminui e ficam aí entre 2, 3 clãs, mas sempre em 18, 20 famílias, 15 famílias. E é interessante que nesse período que eu acompanhei, você sente como, mesmo os ciganos, deixa eu passar um pouquinho mais imagens, né, do acampamento, que nessa luta pela permanência, como o mundo não cigano, porque quando eu falo assim, Garron, cigano, Garron, Calon, Calim, que é a mulher cigana, Garrim, que é a não cigana. Isso representa uma dualidade de mundos. Não existe essa dualidade de mundos. O mundo não cigano, e daí esse mundo é interessante porque ele funciona de modos diferentes do nosso não cigano. E é interessante falar isso para começarmos a ter uma ideia de desconstrução desse eu, desse olhar meu, colonizado, vendido, minha mão de obra que é vendida para o mercado formal e que tem o relógio como senhor dos meus movimentos e dos meus deslocamentos. O cigano, eu trabalhei isso na minha dissertação, que ele é classe trabalhadora, sim, é uma classe trabalhadora dentro da classe trabalhadora, porque o cigano não é dono do meio de produção. O cigano não é dono de grandes e grandes terras. O cigano não é dono de banco. O povo cigano é uma classe trabalhadora. Os homens, falando um pouco do que eles vivem, né? E até assim, uma dica, uma deixa para pesquisadores, para os alunos e alunas, seja em quilombolas, com quilombolas, com indígenas, com ciganos, outros grupos, povos tradicionais, são duas perguntas básicas. De que vivem? Como vivem? E quem são suas lideranças? Um acampamento, por ter as tendas ou barracas, depende do lugar como eles chamam, por estar aberto e fica aberto durante o dia, não é sinal que qualquer um pode chegar lá e entrar. Tínhamos muito esse cuidado de, quando tinha visita domiciliar, era combinado com a matriarca ou com as lideranças políticas, que alguns não estavam dentro do acampamento, de combinar e dizer, olha, porque você tem que trabalhar enquanto profissional, e eu digo isso do serviço social, da psicologia, da saúde, para não interferir na vida dessas pessoas, porque eles têm o modo de vida e o ritmo de vida deles. Porque depois, quando isso não engrena, é muito fácil dar desculpa e dizer que eles não aderem à política. O pessoal de saúde e eu na igualdade racial, eu trabalhava com as diversas políticas. Eu fazia esse meio de campo de apresentar e levar para as secretarias as demandas dessa população. Então, se ouvia muito na saúde, mas eles não aderem. Porque às vezes tem consulta e eles não vêm. Mas entendendo que o tempo para o cigano é um tempo diferente do nosso. Nós podemos dizer que temos um tempo cronológico. Esse tempo cronológico é diferente desse tempo cigano, que é um tempo ontológico. E eu trago isso, assim, é muito rico trazer essa experiência de dizer assim, olha, qual é a nossa hora de tomar café? Quem vai dizer isso é o mercado de trabalho, principalmente no meio de semana, ou não é? Eu tomo café a tal hora porque é a hora que eu chego no trabalho, porque é a hora que eu saio de casa. Eu almoço porque é o horário do almoço no trabalho é de 13 às 14, é de meio-dia às 13. E a hora do cigano comer é a hora que ele tem fome. A hora que o indígena vai comer é a hora que tem fome. A hora de tomar um café, a hora de jantar é a hora que tem fome. Isso se chama o tempo ontológico, o tempo humano, que a necessidade humana é que vai dizer, o corpo é que avisa.
E isso também para as políticas públicas, quando eu trazia isso lá para Guarulhos, a pergunta, só fazendo parênteses, a pergunta lá sobre as crianças, eu vou fechar um pouquinho nos estereótipos, né? Essa coisa do cigano que rouba a criança. Mais um pouquinho lá para o final. E é interessante trazer que eu trabalho isso também na pesquisa, que esse tempo ontológico gente, é de uma riqueza humana que muitas das vezes eu estava dentro do acampamento e eu via coisas, e eu via das mulheres ciganas conversando, que eu dizia assim, poxa, nós, enquanto sociedade colonizada, capitalista, onde foi que nos perdemos? Uma criança de um acampamento, ela é filho ou filha do Calon A ou B, mas ele é filho do acampamento. Todo mundo é tio, quem não é pai é tio ou tia dentro do acampamento. É um pouco parecido, não sei, eu não ouvi a palestra nessa semana do Connect sobre a questão indígena, mas é um pouco também como é dentro de uma aldeia. A criança não se perde. E temos aí, João, falando um pouco desse choque que existe entre lei e cultura, desse choque que existe entre lei e tradições, principalmente quando falamos do ECA, porque o maior problema é quando essas mulheres vão para a rua fazer leitura de mão ou vender pano de prato ou algum artesanato que elas fazem dentro do acampamento, que elas têm que levar, principalmente quando a criança é menina, porque essa menina tem que estar com a mãe desde pequena. E levando essas crianças, eu respondo até eu tenho uma cigana que ela é muito maravilhosa, que ela é acredito que ainda está no acampamento em Itaquaquecetuba, que é uma região, uma cidade aqui da Grande São Paulo, e que falaram para ela, corre que a cigana vai levar meu filho. Ela falou, meu filho aqui é muito mais bonito que o seu, para que eu vou querer esse menino tão feio? Assim, eu lembro disso porque eu morri de rir, ela contando essa história, né? Eu não vou querer seu filho, meus filhos são lindos aqui, eu já tenho filho, para que eu vou querer seu filho? E essa estereótipo da criança, ela vem em duas histórias, né? Que coloca duas ou três. Uma é que os ciganos, como viviam muito, pensando, até mesmo no Brasil rural, à beira, margem de rios, né? Acampava à margem dos rios, que tinha possibilidade de água, de pesca, de sobreviver. Ali, esses lugares eram lugares onde as crianças eram abandonadas por sua mãe, principalmente quando era filho fora do casamento. E também aquelas rodas nas antigas casas de caridade, que colocavam crianças lá, bem parecido com essas rodas de distribuidoras de gás de cozinha, que você coloca um vazio e roda e pega o cheio, que tinha essa roda aí nessas casas, né? Alguém escreve aí o nome no chat, que lembrar dessas rodas, e muitas dessas crianças, principalmente no tempo de frio, falando de Europa, aquele grupo, aquele povo cigano, as caravanas passavam, viam aquelas crianças e pegavam, e adotavam, e traziam, e criavam como seus filhos. A outro estereótipo sobre o roubo de crianças é o cigano circense. Todas as vezes que eu falo, sempre tem alguém que fala assim, meu Deus do céu, quando eu era jovem, quando o circo ia embora, dava uma vontade de ir embora com o circo. E muitas crianças iam embora mesmo com o circo, escondido, fugiam de casa com aquelas trupes, né? Com aqueles grupos circenses. Então, tá nisso aí. Mas voltando a falar sobre esse choque de lei e cultura, é muito interessante nós que trabalhamos nas políticas públicas, eu falo aqui do meu espaço de assistente social, entender que não dá para tratar o ECA no rigor da lei, ou no seu mais rigoroso ato. Porque eu preciso considerar essa cultura, e daí eu não vou falar agora sobre o certo ou errado, eu saio disso e começo a entender a cultura do outro, como se constrói, como se reproduz, para saber o que é e como se choca. Lembrada aqui, o Irã, lembrando já,
Roda dos Expostos, tá? Isso, Roda dos Expostos. Obrigado aí quem lembrou. Eu trabalhando muito com fotos, é nessa dualidade de mundo que temos. Foi nessa dualidade de mundos, entendendo e me desconstruindo e olhando a perspectiva do outro, entender que, dar alguns exemplos, na saúde, a mulher cigana não poderia e não pode fazer nenhum tipo de exame mais íntimo da saúde da mulher que seja por um médico. E sabendo disso, nossa atuação enquanto assistente social é chegar para a saúde e dizer, olha, vai ter que procurar uma médica, uma ginecologista para fazer essa ação com as mulheres do acampamento. É entendendo que os homens, nessa estrutura machista onde vivemos, que é muito mais forte na comunidade cigana, ele vai dizer que prefere morrer de um câncer de próstata a fazer um teste de toque. E aí, como é que vamos trabalhar? De que forma? É impondo a lei, é dizendo, olha, você vai ter que fazer esse teste? Como compreender isso? E a partir desse conhecimento, ele não se deu chegando no primeiro dia, nos primeiros meses no acampamento. As pessoas só falam, eu lembro muito da nossa querida professora Martinelli, as pessoas só falam da sua vida para as pessoas que confiam. Ninguém vai falar da sua vida, das suas experiências de vida para quem não conhece. Se isso é válido para nós, imagine para povos tradicionais. Entendendo que tem toda essa construção de sociedade que sempre os marginalizaram. E que, na realidade, esse medo do cigano, eles têm medo da nossa sociedade. Essa forma dessa dualidade de mundos, de dizer, olha, minhas filhas, agora entrar num tema bem polêmico, né, que é o casamento de jovens ciganos. Eu levantei essa polêmica semana passada em um evento sobre casamento infantil, feito pelo Ministério Público aqui de São Paulo, que está fazendo em algumas cidades essas abordagens. Eu falei e trouxe sobre esse debate, sobre o choque de lei e culturas. Como é que iremos trabalhar isso? Vamos chegar dentro do acampamento e dizer, acaba esse casamento, levar um grupo de mulheres que lutam aí pelos direitos das mulheres? Como é que a gente vai fazer isso? Assim, estou jogando a ideia para vocês, para pensar. Como que faremos isso, né? Então, nesses movimentos, desses entendimentos, eles se deram a partir de uma construção de laços afetivos e de confiança, e de entender que existia um assistente social ali dentro, por mais que existe a política pública, ela deve ser tratada como meio e como fim. Então, uma ação de uma garantia de segurança alimentar, através de uma cesta básica, através de outros programas de segurança alimentar para uma comunidade. É algum problema fazer entrega de cesta básica? Ou garantir, né? Que a gente não faz a entrega, a gente garante a partir de leis, e eu tinha que fazer quase que sempre para o poder público e lá nas políticas, política nacional de comunidades tradicionais, ir lá no site da CEPI, mandar link, dizer, ó, leiam isso aqui, porque temos que garantir minimamente a segurança alimentar desses povos, mesmo que seja por uma cesta básica que diminuiu de tamanho pela metade quando mudou a gestão. E que venham outras possibilidades, mas que sejam, muitas das vezes, entramos em algumas comunidades, quem aqui é da assistência, muitas vezes entramos na comunidade pela segurança alimentar mesmo, pela cesta básica. É algum problema? Não, o problema é quando você fica só nisso. O problema é quando a atuação, enquanto profissional, das diversas áreas que existe dentro da política de assistência, da assistência social ou da saúde, você se resume naquilo, ou fica naquilo. Eu trabalhei semana passada, tive uma aula na Escola SUS de Guarulhos com profissionais residentes e trouxe isso para eles. Vamos ficar só naquela visita, ela entregar o remédio, está tudo bem?
quais são as possibilidades de avanço a partir de ações políticas da garantia de direitos? Só uma... Dentro disso, Irã, tem duas questões que acho que pode estar contribuindo, não é? O Paulo Eduardo está fazendo um comentário dizendo o seguinte, que os povos ciganos, eles não vivem o mesmo contrato social que nós, né, mas vivem na mesma sociedade. Então, como levar políticas públicas ou assistência social se eles vivem, né, aí numa sociedade a partir das suas próprias leis, das suas próprias concepções, não é? Aquilo que você estava dizendo dos exames ginecológicos, a próstata, né? O Carlos Oliveira está dizendo que a invisibilidade cigana nas políticas públicas e sociais é visível, né, no país. E aí pergunta se existe no plano nacional alguma política mais específica para os povos ciganos. E tem um comentário legal da Verônica aqui, só para ilustrar, tá? A Verônica dizendo que o pai dela gostava tanto dos ciganos que muitas vezes acompanhava grupos de ciganos e ficava meses com eles, né? Que por isso ela sempre teve um carinho especial por esses povos. É isso mesmo, são desafios postos, né? Como no primeiro comentário coloca. E esses desafios, eles não são estáticos. Eu acompanhei bem, e assim, como foi, como você percebe na mudança do acampamento a partir do mundo não cigano. Você tem aí, até 2016, um governo de centro-esquerda que esse mesmo governo, em 2006, abre espaço para esse povo cigano, e em 2012 acontece o Brasil Cigano, em Brasília, com várias lideranças ciganas no Brasil, e que eles formulam um guia de políticas públicas, o que eles querem e como eles querem que essas políticas sejam implementadas. Nós tínhamos um governo que dialogava com grupos, com a sociedade civil, né? Eu não gosto muito porque a sociedade civil, esse termo, ela tem suas variações, mas é com a sociedade civil, com povos tradicionais, querendo ou não, por mínimo que seja, são ações reparadoras desse Estado brasileiro que, por séculos, perseguiu e matou vários e vários ciganos. Então, tivemos um momento da história onde o Estado, quando estava à esquerda, ele abre para esses povos e diz, olha, como é que vocês querem? Eles abrem a participação do povo cigano nas diversas convenções municipais, estaduais, de políticas públicas, e que essas pessoas participam e dizem, olha, nós estamos aqui, existimos. E hoje não tem, porque está em tramitação, como eu falei, ainda o Estatuto do Povo Cigano, encabeçado por várias lideranças, do qual eu tenho contatos e admiração, o seu Vanderlei, da ANEC, que é a Associação Nacional de Etnias e Comunidades Ciganas, temos o pessoal do Rio de Janeiro, aqui no Ceará, liderado pelo Rogério, porque teve umas mudanças dessas associações, mas são 3 ou 4 que são as maiores, né? Na Paraíba, Souza, na Paraíba, é uma cidade, né, além de ser conhecida como a cidade dos dinossauros, pelo seu sítio arqueológico, é a cidade onde tem mais cigano por densidade demográfica. Então, a Paraíba tem uma grande comunidade cigana, o Nordeste tem uma grande comunidade cigana, e tem essas lideranças, e que tem essa visibilidade. Quando falamos de invisibilidade, precisamos entender que essa invisibilidade ela se dá por conta do movimento e do racismo, das estruturas racistas. O acampamento está ali, em tal lugar, na minha cidade, todo mundo está vendo. Sim, vemos, mas a visão de humanos que precisam
muito mais ser atendidos por esse Estado é que precisa ser mudada. Então, eu sempre tenho conversado com as lideranças, um pouco de uns meses para cá, na minha saída da igualdade racial, nem tanto, um tanto mais contato de política, mas agora muito mais, de uma forma mais de amizade, pelo distanciamento, por conta de ter saído da igualdade racial, hoje eu estou na assistência, mas tenho conversado sempre com eles, olha, luta, vai ter que ser muito uma vitória a aprovação desse estatuto. O senador Paulo Paim é um dos que encabeçam aí, que lutam, tá, essa tramitação do Senado, Paulo Paim do Rio Grande do Sul. Eu digo, olha, mas depois que virar lei, vem outra luta, que é fazer implementar essas políticas. Está aí o Estatuto do Povo Negro, da década passada. Muita coisa avançou, muita coisa retroagiu, então a luta não pode parar. É a luta dentro desse Estado burguês, de uma classe dominante, que em alguns momentos relaxam e deixa cair algumas migalhas das suas mesas, e quando aquele modelo econômico, social, que começa a se instituir no país, não é interessante mais para essa burguesia vai dar um golpe, como aconteceu em 2016. Então, eu acompanho nesse movimento porque as famílias faziam alguns movimentos de ir para o litoral, vendas, né? Os homens trabalham muito com vendas de rede, de produtos, de relógio, as mulheres também vão fazendo leitura de mão, voltavam para o acampamento, ia para Joinville, ia para Torres, lá no Rio Grande do Sul. Então, quando você tem uma dificuldade, começam a se cortar, como cortaram o fornecimento de cesta básica, você tem algumas mudanças no modo de comerciar, você tem todo um comércio agora que é feito pela internet. Então, tudo isso demandou do povo cigano muito mais tempo fora dos acampamentos, muito mais tempo passando de cidade para cidade. Então, esse nomadismo, ele não é romântico. Como eu falo também no cordel, o nomadismo não é romântico. O nomadismo são formas de sobrevivências e de perseguições. Em muitos e muitos lugares, esses ciganos não são autorizados a entrar. E eles relatam isso, principalmente nos interiores, muitas pequenas cidades de interior, quando percebem que são ciganos, da entrada da cidade, a GCM já vai, escolta e diz, olha, vocês não podem entrar na cidade. Então, quando eu falo de uma história que faz passado, que é passado, que se faz presente, as leis anti-ciganas lá do século XV, XIV, que a igreja perseguia e dizia, olha, quem comprar produto de caravanas ciganas será punido. Quem entrar aqui na cidade, caravanas ciganas entrar aqui, pode matar. Não vamos batizar os filhos dos ciganos, porque são filhos de demônios. Isso aí é reproduzido até hoje. Então, quando pensamos que reelaboramos algumas coisas enquanto sociedade e chamamos isso de avanço, a gente tem esse movimento de voltar atrás. Está aí os terraplanistas, está aí os negacionistas de ciência, e tudo isso que a gente está vivendo de novo. Então, essa história, ela está viva, ela está em movimento, e tem um campo de luta aí que precisamos ocupar. Eu trouxe mais um pouco alguns eventos que houve no acampamento, né, alguns eventos culturais. Eu trabalhei muito com algumas fotos, né, vou passar um pouco a questão de como se alimenta, como fazem, né, porque como as lideranças mesmo dizem, falam que cigano vivem de vento, né, pensam que a gente vive de vento, ou com um violão e balançando a saia, saindo pelo mundo afora, sem se preocupar com nada, né. Essa é um pouco do trabalho delas, trabalho também costura, né, a arte, ela se dá, também falando agora um pouco de arte, que eu abordo na minha dissertação, da arte de se vestir, você percebe pela saia da Kalim, e as próprias mulheres que fazem essas artes, costuram, essa aí é fruto também lá daquele começo, de uma das ciganas que participou, que ela costura, faz roupas, vestidos aí, para as outras ciganas. Esse é um momento também, o Sandro e a esposa dele, a Ponese, nesse evento no acampamento, trazendo um pouco de como os calons, principalmente aqui no Sudeste, se vestem. Os calons,
é essa roupa mesmo aí de cavaleiro, essa coisa tradicional do cavalo, do estilo sertanejo. Se você chegar no acampamento e falar assim, no acampamento calor, e falar assim, as mulheres dançam? As mulheres não dançam. Essas danças artísticas que tem por aí. Tem algumas danças de Europa que vêm do povo Rom, do grupo Rom, e que não são todas as mulheres que dançam, né? Muito falando um pouco sobre essa estrutura machista que é nossa e que também está lá, muito mais forte. Algumas mulheres podem dançar ou não, ou só dançam nas festas fechadas para a comunidade. E outra coisa bem interessante é que você cria uma cigana ali, ou elas vão para a rua da maneira mais simples, com as suas roupas mais simples, né? Fazer leitura de mão, vender. E nas festas, é uma coisa assim muito louca, cada vestido mais lindo que outro. E o que você entende por isso? Como elas falam, o melhor de mim, o melhor que eu tenho, eu dou para a minha comunidade. Eu mostro essa nossa beleza e a nossa cultura e toda a nossa para a minha comunidade. Eu não preciso mostrar para o mundo lá fora, para o mundo não cigano. Construindo essa ideia do cigano sujo, que sempre vem no inconsciente coletivo, para você ver aí que lindeza a forma com que elas arrumam as suas louças, os seus... Isso é bem naquelas tendas abertas, barracas abertas, viu? Mantém lindo e limpo a sua casa. Falando um pouco mais de arte, isso é cultura Calon também, é os baús, né? Isso vem já de antepassados, como ele tem essa questão de movimentar-se, de mudar muito, esses baús são muito úteis para toda essa vida nômade. E deixa eu passar, depois eu quero trazer um pouco. Quanto temos de tempo aí? Quanto temos de tempo aí, professor Milton? Olha, são 20h35. Mais uma meia hora, Irã, ok? Então tá bom. Vamos fazer mais algumas abordagens. Depois eu vou falar um pouco dessa foto, para a gente fazer uma reflexão. É um pouco fazendo trajetória de trabalho enquanto assistente social desses povos. Aí acredito que foi já algum cadastro, quando chegava uma família nova no acampamento, íamos lá fazer um cadastro, encaminhava para o CRAS, para a saúde, todo esse trabalho de atenção básica, né, que é necessário fazer. Aquele vestido que eu mostrei, a Daniela que está de vestido verde aqui, com uma blusa lilás de fio por cima, ela que costurou aquele vestido lá atrás, que participou da oficina. Em alguns momentos, essa aí é a gerente do CRAS, que atendia, e foi uma luta do povo cigano, quase que esqueci esse detalhe, tanto na saúde quanto na assistência. E a partir dessa luta, aí quando eles dizem, olha, nós precisamos e queremos ser atendidos, inseridos também nessas políticas, é onde abre o campo, o espaço para a atuação de um assistente social e de outros profissionais dentro de vários acampamentos. Porque, como eles não têm endereço, o CRAS, a partir do Brasil Cigano, daquele encontro nacional de povos ciganos que houve em 2012, o CRAS é a referência do endereço deles. Então, qual o seu endereço? O endereço é a Rua dos Italianos, 700 e pouco, lá no CRAS Nova Cidade. Na saúde, o endereço para a saúde é o endereço da UBS. Assim como teve essa mudança também com a população em situação de rua, né? Que em muitos momentos, por mais que digam que, mas isso aí já está dado, já está tudo certo, os profissionais de saúde, quando não tem endereço, eles têm que atender. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E isso foi luta e organização do povo cigano quando disseram, queremos ser atendidos e inseridos nas políticas de assistência. Nós queremos também, precisamos de Bolsa Família, vai fazer uma diferença do Bolsa Família e de outros programas de transferência de renda para essas famílias que aqui estão. Então, sempre tínhamos essas visitas, né, do CRAS, até porque, como estão inseridos no Bolsa Família, a questão da educação
era sempre pedido relatório semestral ou anual do Ministério Público sobre a situação das crianças. Então, o CRAS, sempre em ação conjunta com o CRAS, fazíamos essas visitas junto com eles, ele estava muito mais próximo da comunidade, alguns desses tipos de relatórios para falar a situação de cada criança, sobre a inserção ou não na escola. Tivemos, sim, ação com a educação, fizemos sensibilizações nas escolas. Por um bom tempo, as crianças ciganas foram recebidas e bem recebidas nessa escola. Foi muito frutífera essas sensibilizações com educadores, com os professores dessa escola que ficava aí no território. E diferente de quando alguns outros ciganos jovens tentaram se matricular na escola do Estado um tempo atrás, antes de eu entrar nas ações de acampamento, onde não ficaram 2, 3 meses por racismo, por anticiganismo, por serem xingados. Quando eram ciganos, não aguentaram ficar nem um mês, né, nessas escolas. Então, é interessante e é rico a nossa atuação enquanto profissionais, seja do assistente social, psicólogos, que estão nessas políticas, de fazer diálogos com as outras políticas a partir dessa desconstrução desses estereótipos e preparar essa comunidade educacional para receber esse cigano, essa cigana. Ações da saúde. Em alguns momentos, a UBS ia com o PSF para dentro do acampamento, né? Depois, a saúde também criou seus laços, criou seus vínculos com a comunidade, e a comunidade ia, e eles começaram a entender também um pouco desse tempo ontológico que vivia essa comunidade. Então, isso foi muito, muito rico, muito interessante. A minha pesquisa, as entrevistas, né, para a dissertação de mestrado, ela foi feita depois que a comunidade saiu desse lugar em Guarulhos. Uma parte foi para Taubaté, interior de São Paulo, Vale do Paraíba, né? Outros foram para o sul de Minas, uma parte ficou no Itaim Paulista, na cidade de São Paulo, bem divisa ali com Guarulhos, uma comunidade muito grande. E na fala da Dona Preta, principalmente, a memória, né? A professora Elizabeth trabalhou memória no doutorado dela, e essa memória afetiva, essa lembrança dessas pessoas que atenderam, foi muito, muito, muito rico, né? Visita dos ACS, do Agente Comunitário de Saúde, que também criaram seus vínculos, também fazíamos sensibilizações para a desconstrução desses olhares, desses profissionais que atendiam. E todo esse trabalho tivemos, acredito que uma das primeiras aqui em São Paulo, a primeira em São Paulo, uma UBS que é a unidade de referência para a atenção à saúde da população cigana. Isso aí é fruto, assim, primeiro, como eu falo para vocês, é fruto e luta deles. Tá a Luinayá, que é uma liderança estadual, é uma cigana da etnia Rom, mas a comunidade, depois do Jaime Calon, eu não sei se coloquei uma foto dele, que foi o primeiro cigano, liderança do acampamento, faleceu menos de um ano depois. Eu falo que foi meu primeiro professor de cultura cigana, meu primeiro professor de tudo. E depois a Luinayá vem com a Dona Preta, a senhora que está de saia com as bolinhas, que participou da minha dissertação, ou da nossa dissertação, né? E isso é fruto de luta deles. Já era referência, mas foi muito rico ter isso aí legitimado em Guarulhos. Essa unidade é a unidade Dinamarca, UBS Dinamarca, na região do Dinamarca, em Guarulhos. E tudo isso foi luta, foi um cuidado. Eu sempre falava para as pessoas da saúde que se envolveram, que se comprometeram, que todos os anos, nos tempos de frio, em vários lugares de São Paulo e Minas, que tínhamos contato, Rio de Janeiro, onde esse clã tinha vários outros parentes,
sempre tínhamos alguma baixa, algum cigano ou uma cigana que falecia por problemas, doenças de vem de inverno, né? E Guarulhos, desde quando a saúde se aproximou e se comprometeu com essa comunidade, nós nunca tivemos uma pessoa doente. Eu acredito também que, em tempo de Covid, como perguntaram, como estão, é muito, muito mais difícil. Você entende que as mulheres leem cigana pegando nas mãos. Imagina em tempos de pandemia como é essa questão de contato com as mãos. Toda essa dificuldade que temos em desemprego, da baixa do consumo. Então, a Luinayá é uma liderança e que ela mantém e iniciou com várias outras associações e parceiros para manter pelo menos o mínimo. Eles têm um movimento, começou em março do ano passado, chamado Roda Cigana. Sabemos que é o mínimo do mínimo, que não dá conta, mas estão sempre cobrando nos diversos locais onde existe comunidade cigana que o poder público se comprometa, pelo menos com o mínimo sociais para esses grupos. Como trouxeram, eles estão em nossa sociedade, estão inseridos de uma maneira diferente. Então, todos os desdobramentos do sistema capitalista são sentidos de uma forma bem mais perversa. Viu? Temos casos aí de algumas cidades no interior de São Paulo que profissionais de saúde recusaram ir em comunidades ciganas porque estavam com medo do Covid. Mas, assim, iam visitar outras comunidades, só não queriam tocar os ciganos, não queriam chegar próximo aos ciganos. Por quê? Por puro preconceito e discriminação. Então, a dor que dói na classe trabalhadora, ela dói muito mais forte. Não tem como mensurar, né? Dor não se mensura, mas ela é muito mais doída nas comunidades desses povos tradicionais. Falei um pouquinho sobre a questão do casamento. Eles casam jovem mesmo. É a ideia de que quando a mulher tem a primeira menstruação, ela já está preparada para o casamento. Não levantem aí as bandeiras, ou podem levantar as bandeiras. Isso é um debate que tem que ser feito, né? Mas de uma maneira que venha a dialogar e para entender esse choque de culturas e que acreditamos, sim, que cada comunidade ela tem que dar, não vou entrar no mérito da violência de gênero ou não, do machismo ou não, até porque o tempo é muito curto para fazer esse debate, mas que é interessante nós, enquanto profissionais das diversas políticas públicas, que possamos fazer diálogos, principalmente com as lideranças. Primeiro, entender como é que se dá, como se reproduz essa cultura, de onde veio, como começou, como se processa, ouvir essas mulheres, para buscar e ofertar possibilidades. É o que podemos fazer. Mas daí tem um outro lado também, que precisamos primeiro nos olhar enquanto sociedade doente, que mata mulheres a cada 4 minutos é violentada no Brasil. Então, de que lado, de que ponto que a gente vai falar da nossa sociedade capitalista, burguesa, não cigana, para esse povo? O que temos para ofertar diante de uma comunidade? Eu sempre jogo esse outro lado para a gente refletir, para não chegar olhando e dizendo que nossa cultura e que nossa sociedade é a correta, que é a certa, que é a perfeita. Essa é o terreno, quando foi desocupado, no final, eles saíram no final de 2018, esse terreno, que era um terreno aberto, ele foi murado, e nesse dia, quando eu fui tirar essas fotos que estão na minha dissertação, me veio essa lembrança dessa obra de Thompson. Meus camaradas, disse, não se esqueçam de trazer suas machadinhas amanhã para derrubar este portão. Esse aí é do livro Costumes em Comum, quando fala da classe trabalhadora inglesa, quando começa o cercamento das terras comunais. Vocês sabem que as terras, antes dessa ideia liberal de dono, de acumulação, quando isso se reforça,
dessa ideia da acumulação de riquezas. Existiam as terras comunais que as pessoas plantavam, uma parte ia para a coroa, mas que as pessoas dividiam. Então, quando começa essa ideia dos donos, dos cercamentos de terra, a classe trabalhadora também se revolta, se organiza e diz, vamos derrubar esse portão, nós temos que passar por ele para chegar às nossas fronteiras. Pretendo derrubar este portão amanhã errado ali, faltou o A, para ter passagem de acordo com o costume. Livro Costumes em Comum, de Thompson. Isso aqui eu usei numa apresentação do NEP, acho que terminou. Mas eu queria declamar uma poesia que bateu no coração, que eu fiz quando eu tirei essas últimas fotos que fui nesse lugar onde era o acampamento. Para aí a gente já... Só um pouquinho, deixa eu procurar aqui. Essa foto do portão é onde encerra a minha dissertação. Deixa eu chegando aqui. Só um momentinho. Enquanto isso, só alguns comentários que Sim. acho importante, não é? A Maria Aparecida Alves dizendo que a cada palestra dessa semana a visão de mundo foi sendo modificada, né? Quantas desconstruções, né? A Juliane concorda com ela, a Cleide, né, falando das conquistas, né, dos povos ciganos, o Gustavo dizendo que não tinha essa visão e que a sua fala, a sua apresentação está abrindo bastante a mente dele, tá? Só para a gente, alguns comentários importantes aí. Bom, e é isso. Caros alunos, alunas, não se encerra quando vocês entregarem a dissertação, o TCC e começar a gente atuar na profissão, ou não se encerra no dia da formatura. Eu sempre digo que o aluno, a aluna, que ela milita, seja em qualquer área dessa gama de locais que precisam de militantes, ela chega para o mercado. Vamos falar agora do mercado de trabalho. Ela chega diferenciado quando vai fazer uma entrevista, um processo seletivo, chega diferenciado nessa desconstrução e com conteúdo para escrever, para fazer uma redação do processo seletivo. Quem milita é diferenciado e quem milita não desiste. E essa militância, muitas vezes nós nos confundimos e somos o mesmo. Muitas vezes esse Irã militante dá lugar ao assistente social que vende sua força de trabalho para o poder público, para esse Estado burguês, como a professora Marilde Yamamoto fala, são as contradições da nossa profissão, né? E que estamos dentro das contradições do capitalismo. O serviço social, nós estamos dentro dessas contradições, né? Nesses momentos, ao mesmo tempo que queremos a derrubada desse sistema, ou lutamos por uma nova ordem societária, em lugar da barbárie, que hoje vivemos muito mais descaradamente a barbárie do capitalismo, que já não entendemos e já não temos a garantia da vida humana. Não é só a vida, não só a luta de classes, de uma classe dominante, é a luta pela própria sobrevivência humana. Já não sabemos, está aí a pandemia, a própria natureza dando as respostas dela. Eu ouvi ontem, estava ouvindo um documentário, acredito, no canal History, e eu fiquei muito incomodado com a frase que uma das pessoas apresentava, que dizia: a natureza não precisa da humanidade para sobreviver. Vocês já refletiram isso?
a natureza não precisa de nós, humanos, para sobreviver. E eu até agradeceria pelo fim da humanidade aqui na Terra. Talvez para ela seria ótima, para a mãe natureza, por todas as agressões e tudo que estamos fazendo com o nosso mundo. Por conta de um modelo de cultura consumista, produtiva, que está acabando até com o nosso local de viver. E daí ainda tem, eu gosto de fazer essa reflexão, porque temos uma onda, né? Uma onda, assim, fascista, que fala assim, que busca, e através de fake news e de ideias da Universidade do Zap Zap, você sabia que o comunismo matou não sei quantas bilhões de pessoas? E mesmo, eu fico pensando, olha mesmo, e quantos esse modelo de sociedade mata por dia? Só no trato com a natureza, em consequência da própria pandemia, que é uma consequência desse modelo de produção, desse modelo que tem afetado, que tem, falando de clima da Terra. Então, precisamos pensar e repensar bem, quando vivemos em um sistema onde 1% tem mais dinheiro, tem mais renda do que mais de 50% da população. E essa onda da vitória, não, precisamos sim estudar, temos que ocupar esses espaços, temos, enquanto classe trabalhadora, nós produzimos, nós temos também direito a essa produção, queremos isso, essa ideia também de dizer, olha, ninguém quer que progrida, não, queremos progredir de uma forma coletiva. O nosso pensamento é de uma sociedade onde todos possam ter direito a tudo. Ou, pelo menos, todos possam ter direito ao mínimo, né? Porque a gente luta pelos mínimos e sabe que, principalmente quem trabalha nas políticas públicas, que o mínimo do mínimo não chega a todos. E, para fechar, essa foi a poesia que eu escrevi a partir da minha visita nesse espaço onde ficou o acampamento por tanto tempo. E eu dei o nome a ela, O Vazio do Morrer, onde nasce o movimento nascer. O movimento já não pode mais as lonas balançar, nem a força dos pontaletes fortalecido nas amarras para as barracas poder segurar. Não tem mais ninguém que a chuva possa temer, que ore a Deus para que ela seja branda, que molhe, mas não faça nada se perder. Não tem pele de calor para que o sol possa queimar, que seja necessário um chapéu usar. Não tem vestido das calins penduradas no varal para guarar. Não tem mais quem possa do frio reclamar, as baixas temperaturas resistir, para acender a fogueira e em sua luz se reunir. Não tem mais os movimentos que faz a vida se reproduzir, nascimento, festa, casamentos, das vendas o fechamento, que veja o futuro olhando as linhas das mãos após o benzimento. Ali já não tem mais o cheiro do café da Dona Preta, das festas no acampamento, que duraram a tarde inteira, o silêncio tomou conta, semeando dor e tristeza. Desculpa. Ali já não tem mais a vida que os calões fazia ser promovida, dos sonhos e esperanças que eram mantidas, de um dia ter um lugar para suas tradições ser reproduzidas. O sonho dos calões também é desse garrom, que um pedaço de chão seja para esse povo garantido. E eu peço, se junte a nós nessa luta, porque para isso precisamos derrubar o fascismo, Bolsonaro, Paulo Guedes e o capitalismo. Eu sou Irã Marques, poeta cordelista, e digo que tenho um orgulho arretado. E se eu pudesse nascer de novo, eu ainda escolhia ser assistente social. Obrigado. Muito bom, Irã, muito bom. Fantástico. Muito bom. Parabéns. E bastante emocionante, tá? Alguns comentários. A Maria Aparecida dizendo que no MST também, lembrando que se planta lá de modo agroflorestal, produzir alimentos e preservar a natureza, tá?
bastante comentários aqui, muito bonito, lindo aí a sua poesia, te cumprimentando, a Elisete Germano Matos, professora, a Stephanie te cumprimentando, Kise, Carol, dizendo que, inclusive, o Nordeste foi muito bem representado por você, tá? Enfim, todos muito felizes aí com a sua apresentação, com a sua fala, com o seu cordel apresentado logo no início, com essa sua poesia de agora, muito, muito legal. Se alguém ainda tem alguma pergunta, alguma consideração a fazer, fiquem à vontade, temos aí mais alguns minutos, e vamos abusar do Irã, que eu sei que ele está disponível. Eu fico muito feliz quando tem alguém do MST nessas atividades, ou do MST, do MTST, né, do Movimento dos Sem Tetos, e falar isso, que temos uma luta também de desconstrução e entendimento dessa burguesia, dessa classe dominante que temos em nosso país, principalmente dessa elite atrasada, que tudo que possa se organizar em algum movimento que possa ameaçar essa ordem burguesa, ela sempre, alunos, alunas, ela sempre será marginalizada, ela sempre será colocada nesse espaço da ilegalidade, da imoralidade. Então, não é diferente com grupos indígenas, que essa ideia do indígena que não produz, que precisa sair daquela terra para ser produzida, e que dá esse direito e esse entendimento naturalizado de que essas pessoas precisam ser abatidas. E é muito triste isso quando temos vários setores da sociedade religiosos aplaudindo essa violência, quando se tem baixas e mortes de pessoas do movimento Sem Terra, porque é um grupo que ameaça essa ordem burguesa. Só voltar um pouquinho lá atrás, não precisa fazer muito esforço de lembrar que nosso país foi dividido em capitanias hereditárias. Temos vários estelionatários de terras, latifundiários, bandidos que nunca pagaram por 1 centímetro de terra. E muitas das vezes usamos um discurso, porque o meu pai, a minha avó lutou tanto para conseguir minha casa, e tem um bando de vagabundo, a gente não quer, o movimento não quer ocupar a casa de trabalhador, o movimento quer o que é de direito dessa classe trabalhadora que foi tomada lá atrás, foi usurpada lá atrás. E o MST aí está para mostrar, com esse tempo todo de resistência, como se trata a terra. O indígena está aí para mostrar como é que se trata a terra. Ninguém nesse país cuida mais do meio ambiente do que a população originária, do que o povo cigano, que anda descalço, porque eles não são os donos dessa terra, eles são a própria terra. Quando a terra adoece, com esses crimes da Vale, aí que não sei como tem gente que comemora, que é uma empresa mais rica, das mais valiosas da América Latina, em cima de corpos, em cima de vidas, em cima de pessoas, que até agora, por mais que eles paguem, porque sabiam sim que aquelas barragens poderiam estourar, tanto em Mariana, quanto no segundo crime ambiental deles, e vão cometendo crimes aí. Então, é momento de refletir também junto com o MST. Então, vocês nunca ouvirão, principalmente na grande mídia, falando bem do MST, não vai dizer que é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, não vai mostrar o MST fazendo as ações de segurança alimentar que tem feito nessa pandemia. Então, pelo amor da deusa ou do Deus, dependendo da sua forma de externar a sua fé, não vamos ouvir nunca, e não podemos absorver essas ideias dessa elite atrasada, dessa burguesia golpista que temos em nosso país. É momento, sim, de reagir. Não podemos dar espaço para o fascismo, seja em qualquer espaço que for, seja até em reuniões de família. Essas ideias fascistas não podem ser ficadas no vácuo, elas precisam de uma resposta, e precisa de nossa organização. Toda luta é coletiva, até mesmo nos grêmios aí da Unilins,
nenhum aluno pode dar a cara sozinho. Eu aprendi isso desde o tempo da graduação. Temos que nos organizar para poder reivindicar os nossos espaços, os nossos direitos. Bom, eu quero agradecer a todos. Miltinho, posso só interromper? Eu ia pedir só um complemento, porque, assim, é bem interessante o Irã, podia contar só um pouquinho isso para nós, porque ele começou a fazer parte do NEP. O NEP, para quem não sabe, é um núcleo de estudos e pesquisa sobre identidade, que a professora Maria Lúcia Martinelli, coordena na PUC. E o Irã participando ali, como a professora sempre vai agregando os profissionais que vão chegando, os interessados, né? E ali ele reencontrou uma identidade dele, que eu queria que ele contasse um pouquinho, e que isso é muito importante para nós também, que a gente não perca isso, né? Que a gente sempre nos encontremos com as nossas raízes, com as nossas identidades, para que a gente se fortaleça. E também que você conte um pouquinho dessa questão da sua contribuição do Carnaval, né? Porque nós tivemos duas homenagens, né? Feitas para o povo cigano, né? No Rio e em São Paulo. Eles puderam beber da sua fonte aí de pesquisa, o pessoal de São Paulo? Conta aí para nós. Como eu escrevi, professora Elizabeth, com toda intimidade, nossa Betinha querida, que saudades, né, dos encontros do NEP, nas quartas à tarde na PUC, esse espaço onde só sabíamos quem era a professora, ou só sabemos quem é a professora Martinelli, mas não sabíamos quem era doutorando, quem era mestrando, quem já tinha mestrado, quem era só ouvinte, por ser esse espaço democrático de falar, de trazer um pouco. E foi nesse caminho, como eu escrevi no projeto de qualificação, nesse caminho onde a terra secou, e eu falo em relação à identidade, à cultura, que eu há muito tempo tinha deixado de escrever poesias, e no NEP eu encontro esse terreno fértil, e ainda bem que tinha umas sementes que foram jogadas à beira do caminho, e essas sementes germinaram ali, nessa possibilidade que nos foi dada e apoiada quando vieram os primeiros inscritos, né? E veio tudo, e vai aí o poeta cordelista. Eu tenho uma página no Instagram, Cordel do Cotidiano, vou escrever aqui, tem algumas coisas que eu escrevo, Cordel do Cotidiano, acho que é isso, vamos lá, Cordel do Cotidiano, e comecei a escrever e compartilhar, e eu fiquei muito feliz quando uma professora do Rio Grande do Sul utilizou uma das poesias em uma aula com os alunos do ensino médio, junto com outro grande poeta clássico da literatura brasileira. Nossa, aquilo aí, e chega essas poesias, onde chamamos poesias nepianas, né, do cotidiano, a muitos lugares, esses retornos. E esses espaços aí, e precisamos, porque a arte faz parte da nossa vida, né? Então, nossos espaços socioeducativos, nossos espaços de atuação, seja na militância, precisamos abrir para a arte do cordel, a arte da poesia, da música. As pessoas se reencontram, se revê e se transformam a partir desse contato com a arte. Não somos só leis e carimbos e lutas por direitos, nós também somos humanos e precisamos disso. Eu tive a oportunidade de ser convidado a sair num desfile da Escola de Samba o ano passado, não teve carnaval, desculpa, ano passado, bem antes da pandemia, né, um pouquinho, foi o último carnaval, na Pérola Negra, onde homenageou o cigano, e a pesquisa nem tanto porque estava em caminho, mas o fato de estar envolvido nessa comunidade, na luta da militância, foi que trouxe para esse convite para sair da escola de samba. Foi uma experiência muito rica. Quando tudo voltar ao normal, se vocês puderem, um dia desfilar na escola de samba, são 15 minutos, 12 minutos só da passagem, da entrada até o final, mas
é uma sensação maravilhosa. Ver aquele povo, você cantando um samba enredo, rico, cheio daquela história que você estava pesquisando, né? Foi bem no final. Eu entreguei uma semana antes do carnaval a dissertação. Então, fechou com uma chave de ouro maravilhosa no ano passado. Oi, Cleide. Irã, tem, só para a gente ir fechando, a excelente palestra, Ana Maria Martins, agradecendo, dizendo que a gente está saindo com uma opinião diferente, parabéns, Mariane Domingues, também, obrigado pela palestra, esclareceu muito, tá? E a Carol Alves, a nossa aluna, dizendo que você é da cidade dela, Palmares, Pernambuco. Tá? Isso, Carol. Aparece aí, Carol, deixa eu te ver. Aí eu dei a sua carinha, Carolzinha. Carol, mas tá... Peraí! Aí, Carol. Carol, Palmares, terra dos poetas. Apresentada! Palmares, terra dos poetas, terra do zumbi também. Palmares vem. Tem Palmares, Alagoas, União dos Palmares, algumas pessoas confundem, e Palmares, Pernambuco, que também foi território dos quilombos. E tá nisso aí. Tenho participado também na minha cidade, convidado para alguns eventos, homenageados também numa escola ano passado, como poeta. Então, eu devo muito. Quando eu falo assim do NEP e da professora Maria Lúcia Martinelli, emociono mesmo, porque eu tenho esse compromisso, assim como a professora nos passa, né, professora Elizabeth e outras pessoas que tiveram e têm contato com a professora Martinelli, dessa de riqueza de ser um pouquinho de Martinelli na vida das outras pessoas, de possibilitar oportunidades e nesses espaços a gente não tem esse ego acadêmico, né? Eu falo muito, gosto dos espaços, mas olha, o NEP não existe esse ego acadêmico. E eu acho que é nesse momento, tanto em atuação quanto na própria vida, da gente se olhar como iguais, como classe, olhar que essa dor que dói na classe trabalhadora, ela dói muito mais, de uma forma mais perversa nas mulheres. Eu, como homem, eu tenho esse compromisso de desconstruir meu machismo todos os dias, de desconstruir meu olhar estereotipado contra o povo cigano, contra os indígenas, contra quilombolas. É um exercício diário, não é porque você concluiu o curso de serviço social que você está preparado. Como a gente muda e como isso é bom, né? Está aí Guimarães Rosa na sua obra, que fala que somos essa coxa de retalho, que estamos nessa mudança aí de dinâmica, nessa vida que é dinâmica. Perfeito. Então, só mais uma contribuição aqui da Maria Aparecida Alves. Ela é militante do MST, dizendo que se o campo não planta, a cidade não janta. Se o campo não roça, a cidade não almoça. Tá? Tem aqui o endereço que o Irã passou para os cordéis dele, @Cordel do Cotidiano. Tá? Isso aí, Irã? Isso, no Instagram, Cordel do Cotidiano. Tem algumas coisas. Eu vou voltar a escrever. Ótimo. Eu estou saindo de uma semana de Covid. Então, para pegar só o resultado amanhã, mas estou saindo de uma semana de Covid, de sintomas resfriados leves, e eu vou voltar a escrever. Mês de maio está aí com tudo, começando a partir de amanhã. Nosso mês da assistente social, do assistente social, e a gente não pode parar. Estamos aí. E fazer nosso momento também de solidarizar-se, né, com esse genocídio que está acontecendo. Já passam de 400 mil amigos que se foram. Eu tenho muitos amigos, eu fui ferroviário, muitos amigos que trabalhei, amigas que trabalhei nesse tempo que eu fui ferroviário, 9 anos da minha vida, e que foram. E sabemos que
muito mais da metade dessas pessoas que se foram, se não tivesse um genocida no poder, elas estariam vivas aí. Assim como eu, estou bem, tive só sintomas leves, mas poderia não estar aqui com vocês hoje. Então, sempre, graças a Deus, sempre eu escuto muito isso, principalmente no meu trabalho com assistente social no CRAS, com essa população empobrecida, mas graças a Deus, sim, graças à ciência, graças ao SUS. E viva ao SUS, vacina para todos. E fora a genocida. É isso aí, fora genocida, viva o SUS, vacina para todos. A Cleide dizendo que você é fantástico, que é sua fã. Né? Então, mas é isso aí, gente. Irã, muito obrigado. Que bom que você está recuperado aí da Covid. Que possa chegar logo a sua vez de se vacinar. Estou aguardando ansiosamente a minha, né? Ainda não chegou, está próximo. E que todos nós possamos sobreviver, né, a esse tempo absolutamente monstruoso e piorado por conta de um genocida que está no poder do nosso país. Em nome da Unilins, eu quero agradecer pela sua disponibilidade. Estaremos sempre à sua disposição, tá? E precisando, né, da Unilins para alguma coisa, pode nos procurar. Agradecer a presença de todos vocês que estiveram ao longo da semana, né, prestigiando o Connect. Conforme eu lembrei, né, vai estar disponibilizado todas as atividades para vocês, todas as noites. O link de presença eu postei aí, tá? Já há algum tempo, mas está disponibilizado aí no chat, tá bom? Agradecer mais uma vez a professora Elizabeth por ter possibilitado que o Irã estivesse conosco essa noite, né? Essas amizades nupianas rendem bons frutos, né? As amizades puquianas rendem bons frutos, com certeza. Obrigado ao professor Carlão, à professora Elisete, que esteve presente também, enfim, todos os alunos, aqueles que não são nossos alunos, mas que também estiveram prestigiando. Muito obrigado, um bom final de semana, todos continuem se cuidando, tá? Para que nós possamos nos encontrar em outros momentos, tá? Um beijo grande para todos vocês. Irã, um beijão, muito obrigado pela sua contribuição, tá? Aquele abraço aqui desse pernambucano. Quero conhecer Lins, quero conhecer a Unilins. Já tínhamos no plano, né, professora Elizabeth? Tínhamos no plano de ir, conhecer, de participar de alguns eventos. Logo, vamos cuidar e atravessar essa fase difícil. Obrigado, um abraço a todos Grande vocês. abraço, tá? Valeu, gente. Tchau, obrigadão. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.